Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula sobre crescimento planar e crescimento dendrítico, ou seja, os nossos mecanismos de crescimento. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora que deixe o like e que se inscreva no canal. Se você já acompanha o canal, lembre de deixar o like aí, que ajuda bastante. E vamos começar aqui na nossa aula hoje, que vai ser uma aula sobre mecanismos de crescimento, né? A gente já vinha falando sobre nucleação e crescimento, a gente vai ver as formas que a gente tem de mecanismos de crescimento para um metal puro, né? A gente aqui está considerando primeiro o modelo mais simples, que é um metal puro ao invés de uma liga. Apesar das ligas serem mais usuais, a gente faz isso para a gente ter aqui um modelo inicial para depois a gente poder aprofundar. A gente não vai aprofundar nesse curso, porque aqui é mais ter uma ideia geral das formas de mecanismos de crescimento. Mas lembrando que essa aula de hoje é baseada num metal puro e não numa liga. Então, quando a gente está falando aqui de mecanismos de crescimento, e quando a gente tem ali os meus núcleos sólidos, por exemplo, eu tenho ali o meu líquido, comecei a formar meu núcleo sólido, já atingi o meu raio crítico, né? E a partir dali eu quero avaliar como que vai ocorrer esse crescimento, quais são os mecanismos que vão ocorrer esse crescimento. E partindo de um estado líquido, o meu crescimento ele vai começar a ocorrer à medida que eu tenho mais átomos se ligando ali numa superfície sólida. Então, durante esse processo ali de solidificação, eu vou ter dois tipos de calor que devem ser removidos, né? O meu calor específico e o meu calor latente de fusão. Vamos pegar essa imagem aqui, que é uma imagem que a gente já tinha até utilizado outras vezes aqui na aula, que é uma curva de resfriamento, né? Lembra quando a gente estuda química, que a gente tem aqui um metal que ele está aqui numa temperatura, por exemplo, aqui, ó, ele está numa temperatura líquida, né? Líquido, e eu estou resfriando esse metal, né? Até ele atingir aqui a minha TF, que é a minha temperatura de fusão. Quando eu atinjo aqui a minha TF, a gente pensa, pô, o meu metal vai solidificar, mas aí a gente viu nas últimas aulas que a gente precisa de algo para atingir a minha nucleação ali, que é o meu superresfriamento, ou o meu subresfriamento, que é aqui esse meu ΔT, né? O ΔT é o meu superresfriamento, quando eu estou falando ali de um procedimento de solidificação. E a gente viu também, né, só lembrando que eu tenho ali, quando eu tenho uma nucleação heterogênea, esse meu ΔT é muito pequeno, quase zero, e quando eu tenho uma nucleação homogênea, é necessário esse superresfriamento para que ocorra esse tipo de nucleação. Então, a gente vai ter aqui basicamente dois tipos de calor, né? Eu vou ter o meu calor específico, né? Lembra que calor específico é aquele meu Czinho, quando eu estou tendo aquela equação, né? Ou seja, é quanto de calor, né? Se eu tenho aqui um sistema, né? Pensa que eu tenho um sistema com água, né? Quanto de calor, né? Que mais aqui que eu tenho que adicionar no meu sistema para que eu tenha ali uma variação, né, de 1 grau Celsius, né, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ou seja, se eu adiciono tanto calor, eu vou variar tanto ali na minha temperatura. Isso vale tanto para o resfriamento, tanto para o resfriamento quanto para o meu aquecimento, né? Isso aqui vai ser quanto vai estar variando a temperatura, principalmente nesse processo, até eu atingir aqui a minha TF. E o meu outro calor é o meu calor latente de fusão, né, que é o meu delta ali, HF, né? Fazendo uma referência ali, quando a gente trabalha em química de ensino médio, quando eu tenho um bloco de gelo. Aí esse meu bloco de gelo, eu vou esquentando ele, né? Eu vou aumentando ali a temperatura dele, vou aumentando a temperatura dele. Aí chega um ponto aqui que ele vai liquefazer, né? Nesse ponto aqui que ele está liquefazendo, a minha temperatura, ela meio que vai ficar constante, né? Então, eu vou ter, né, se eu estou pensando que esse eixo aqui é a minha temperatura, eu vou ter um ponto aqui onde eu vou ter a minha temperatura constante, aí só assim depois eu consigo aumentar a minha temperatura. Nesse gráfico aqui, eu vou chamar que esse aqui é o meu ΔHF, né, que é o meu calor latente de fusão. Nesse gráfico aqui eu tenho o meu ΔH, nesse aqui num processo de aquecimento. Aqui é de forma análoga, né? Eu estou trabalhando com metal, mas é um metal puro, eu estou saindo de um estado líquido para um estado sólido. Então, nesse estágio aqui da minha curva, ó, olha que aqui a minha temperatura é mais ou menos essa curva aqui, só que num tempo, num eixo diferente, aqui eu estou trabalhando com tempo. Esse ΔT aqui, ele vai ser o ΔT, essa taxa aqui da minha curva vai ser esse ponto ali, onde eu vou ter essa minha transformação de fase, eu vou ter um ΔHF associado a essa transformação de fase, porque eu vou ter um tempo aqui para ocorrer essa transformação, e nesse tempo aqui, o que está acontecendo? Eu estou solidificando todo o meu líquido, né? Aí depois que eu fiz toda a minha solidificação, aí eu consigo continuar reduzindo a temperatura, por quê? Porque aqui, né, diferente aqui que eu estou adicionando calor, eu estou perdendo calor, né? Se eu estou resfriando meu metal, enquanto eu estou solidificando, o meu metal, ele está fornecendo calor para a minha interface, ou o meu ambiente ali, ele está retirando calor
ali do meu metal, né? Na verdade, o calor que ele vai do mais quente para o mais frio, então vamos pensar aqui agora que eu tenho, né, um líquido, né? Isso aqui é tudo um líquido, né? Vamos imaginar isso aqui é tudo um líquido. Eu começo aqui a formar um grão sólido. À medida que eu estou formando esse sólido aqui, o que estava, na verdade, acontecendo, né? Se no caso anterior, o meu líquido, ele estava... para eu sair de um sólido para ir para um líquido, eu tenho que adicionar calor. No meu caso oposto, né, eu tenho que fornecer calor. Então, na verdade, aqui, enquanto eu estou fazendo essa solidificação, o meu sólido ele está botando aqui um menos Q, ou seja, ele está adicionando calor na minha vizinhança. E isso é importante para a gente entender um fenômeno que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente está falando dessa parte mais termodinâmica. Então, durante a minha solidificação, o meu sólido ele está liberando calor para a minha vizinhança. Eu tenho ali um menos Q durante esse meu processo. E a maneira ali que a gente vai remover o calor latente de fusão, ele vai determinar qual é o mecanismo de crescimento do meu material. Então, a gente vai ver aqui que a gente vai ter uma forma desse calor, de remover esse calor latente de fusão, e essa forma de remover o calor latente de fusão, ele vai influenciar ali a estrutura da minha peça fundida no final das contas, né? Lembrando que, né, eu vou ter aqui basicamente dois tipos de calor, esse ΔH aqui que a gente já tinha visto, que é o meu, vou botar aqui, calor latente de fusão, ele está correlacionado exatamente aqui nesse tempo de solidificação. Quando eu estou solidificando o meu material, eu tenho o meu Czinho ali, que é o meu calor específico. E aqui a gente vai ver que a gente tem dois principais mecanismos, que a gente vai chamar de mecanismo de crescimento planar e mecanismo de crescimento dendrítico. Bom, o nosso primeiro caso que a gente vai ver vai ser o caso do meu crescimento planar. E esse caso aqui é o caso quando eu tenho um líquido bem inoculado. O que significa um líquido bem inoculado? É que eu adicionei inoculantes aqui, logo eu vou ter uma nucleação heterogênea, porque eu vou ter um pequeno ΔG ali para a formação do meu sólido, né? Eu não vou precisar de um super resfriamento contínuo. Na minha curva, ali na minha curva de resfriamento, esse aqui vai ser o caso que eu não vou ter aqui um ΔT para que eu tenha a minha solidificação, né? Ou seja, eu não preciso de ter um super resfriamento para que ocorra esse processo. Então, eu vou ter aqui que eu não vou ter, não vai ser necessário que eu tenha um subresfriamento, né? Porque pode ocorrer uma nucleação heterogênea quando eu estou falando de crescimento planar. E durante esse processo aqui, a minha temperatura do líquido na frente da minha solidificação, ou seja, ali na minha interface sólido-líquido, ele vai ser maior que a minha temperatura de congelamento, né? Vamos tentar entender isso aqui de forma mais específica, né? Vamos pensar que aqui eu tenho a minha direção de crescimento sólido, né? Aqui é a minha interface sólido-líquido, aqui é onde eu tenho o meu sólido e aqui eu tenho o meu líquido, e o meu líquido aqui, ele está numa temperatura, né, acima da minha TF. Eu tenho uma temperatura acima da minha temperatura de fusão. E aqui eu tenho o meu sólido. E aqui eu vou começar, eu já tenho uma protuberância ali, porque eu vou ter uma tendência, eu vou ter uma parte ali inoculada, que eu vou ter uma tendência já a solidificar o meu metal. E à medida que eu tenho ali uma protuberância, eu vou começar a ter uma nucleação aqui nessa protuberância. Quando eu tenho essa nucleação aqui, eu tive um pequeno crescimento na minha interface. Porém, se eu olhar aqui embaixo, né, vamos aqui, essa aqui é toda a minha interface. Se eu olhar aqui embaixo, essa protuberância aqui, ela vai estar sentindo uma temperatura um pouquinho acima da minha temperatura de fusão, enquanto esse resto aqui da minha interface, ele vai estar sentindo uma temperatura próxima à minha temperatura de fusão. Então, qual que é a lógica aqui? Quem que vai continuar a solidificar? Esse ponto aqui, ó, deixa eu até fazer uma linha agora, que eu acho que é melhor aqui a gente fazer uma linha. Esse ponto aqui que eu tenho essa temperatura, ou esse ponto aqui que eu vou ter essa temperatura. Então, por uma lógica, obviamente, quem vai solidificar, a tendência, quem vai tender a solidificar primeiro vai ser quem está nessa interface sólido-líquido. Por quê? Porque aqui eu tenho um pequeno ΔT de temperatura, e esse pequeno ΔT de temperatura vai impedir que eu continue crescendo aqui, e ao invés de eu continuar crescendo aqui, o que vai acontecer? Eu vou começar a crescer aqui. Então, o que acontece? Eu formei ali uma região de interface sólido-líquido aqui pequenininha, e ao invés de eu continuar crescendo aqui, eu vou continuar crescendo no resto. Então, ao invés de eu crescer aqui, eu vou começar a crescer aqui nas regiões laterais, até que eu atinja uma região mais ou menos igual ali, porque aí toda essa interface ela vai estar submetida ao mesmo gradiente de temperatura. Então, por isso que eu chamo isso aqui de crescimento planar,
Porque ao invés de eu ir crescendo num ponto específico, eu primeiro cresço um pouquinho aqui, depois eu cresço aqui, depois eu cresço aqui, depois eu cresço aqui, até que eu vá formando frentes de solidificação. Então, eu vou ter um crescimento aqui que ele vai ser planar. Eu vou ter frentes de solidificação ao invés de eu ter um ponto único de solidificação. E durante esse processo aqui, uma parte importante também é que o meu ΔHF, né, lembra que quando eu estou solidificando, o que acontece? Eu estou liberando calor, né? Se eu estou solidificando aqui, eu vou ter uma liberação aqui de calor. Esse calor aqui vai ser o meu ΔHF, que vai ser o meu calor latente de solidificação. Então, durante a minha solidificação, o meu calor latente de solidificação ou calor latente de fusão, como a gente pode chamar da mesma forma, ele vai ser removido ali por condução da interface sólido-líquido, que é essa interface aqui, por condução para dentro da minha peça ou para o meu molde, né? Digamos que isso aqui seja um molde, né? Vamos fingir que isso aqui é um molde de um processo de fundição, por exemplo. Então, o meu ΔHF, ele vai sair aqui para esse ponto, né? Então, eu vou ter uma condução de ΔHF nessa direção aqui. Então, eu vou ter uma condução, não nessa direção, perdão, eu vou ter uma condução para o molde. Isso é importante porque o meu calor, ao invés de estar indo, por exemplo, aqui para frente, ele vai estar indo aqui para o meu sólido. Então, por quê? Né? Porque se aqui eu tenho uma maior temperatura, o meu calor ele vai tender a se transferir ali da minha região, né, de temperatura maior para uma região de temperatura menor, né? Basicamente transferência de calor aqui. Então, o meu ΔHF ele vai tender a se transferir para essa região. Isso é um ponto importante para a gente comparar principalmente a diferença com a parte dendrítica. Então, esse crescimento ali da minha protuberância, ele vai parar até que o restante da minha interface continue a crescer, né? Em resumo, eu vou ter um crescimento aqui em planos, até que essa temperatura, obviamente, ele reduza, e o meu calor latente de fusão, o meu ΔHF, ele vai estar indo ali em direção ao meu molde. Agora, falando do nosso segundo mecanismo, para metais puros, vai ser o meu crescimento dendrítico, né? Quando eu tenho um líquido aqui que ele não é inoculado, ou seja, eu não adicionei ali uma forma de inoculação, eu não tenho na minha curva, lembrando aqui, eu gosto sempre de fazer essa associação com a curva, porque aqui na minha curva de resfriamento, aqui eu vou ter que ter um ΔT, né? Eu vou ter que ter um ΔT, eu vou ter que ter um super resfriamento associado. Por quê? Porque eu tenho que atingir o meu raio crítico. Então, nesse meu caso aqui, que vai ser um caso que não é inoculado, a minha nucleação ela vai ser pobre. Então, ele vai ter que ser subresfriado. Eu vou ter que ter um super resfriamento constitucional. Então, nessas condições aqui, eu vou ter uma pequena protuberância sólida que vai ser chamada de dendrita, e ela vai ser estimulada a crescer porque o líquido na frente da minha solidificação, ele é subresfriado. Vamos aqui, vamos analisar aqui igual a gente analisou da outra forma. Aqui eu tenho a minha frente de solidificação. Nesse caso aqui, eu tenho um superresfriamento. Onde que está correlacionado aqui o meu superresfriamento? O meu superresfriamento é essa região aqui. Por quê? Porque o meu líquido, à frente da minha zona ali, da minha interface sólido-líquido, ele está superresfriado para que eu consiga a minha solidificação. Então, nessa região aqui, eu vou ter um ΔT, né? Eu vou ter uma região ali que eu vou ter uma temperatura abaixo. E nessa região aqui, toda ΔT, à medida que eu vou solidificando aqui, por exemplo, formei uma protuberância aqui. Quando eu formo essa protuberância aqui, eu vou olhar aqui a minha temperatura, falei, pô, aqui no início eu estou aqui na minha temperatura de fusão. Aí, beleza, estou conseguindo solidificar. Cheguei até esse tamanho aqui no S. Quando eu cheguei nesse S aqui, qual que é a temperatura que a minha frente de solidificação está sentindo? Pô, eu ainda estou abaixo da minha temperatura de solidificação, vou continuar a nuclear. Aí, eu cheguei aqui nesse ponto, qual que é a temperatura? Bom, ainda estou solidificando. Então, a minha dendrita, ela vai continuar a crescer, ela vai continuar a formar e ela vai ter uma condição termodinâmica favorável até eu atingir um ponto onde a temperatura do meu líquido, ela está, mais para cá, né, na verdade, onde a minha temperatura do meu líquido, ela está numa região aqui, até ele atingir uma região acima da minha temperatura de fusão, ele vai continuar a ter uma preferência para essa nucleação de protuberância, né? Para que eu vou crescer aqui lateralmente, se eu ainda tenho uma condição termodinâmica aqui, se eu ainda tenho um superresfriamento que me permita continuar a crescer as minhas dendritas. Então, a minha dendrita ela vai crescer e ela vai tender a ter um tamanho aqui associado ao meu superresfriamento, né? Enquanto eu tiver ali um superresfriamento à frente, ele vai nuclear. E lembrando aqui que durante a solidificação, eu ainda tenho, né, liberação de calor. Eu vou ter uma liberação de calor que nesse caso aqui vai ser o meu ΔHF. Aqui no nosso primeiro caso, a gente viu que o ΔHF ele estava surgindo nesse sentido aqui do meu molde. Já no meu caso da minha nucleação dendrítica,
meu ΔHF, ele vai ser transferido ali, o meu calor latente de fusão, ele vai ser transferido ali para o meu líquido em volta, ou seja, para o meu líquido super resfriado. Por quê? Porque aqui eu tenho um calor e aqui eu tenho uma região que ela está super resfriada. Então, esse meu calor ele vai ser conduzido para essa região super resfriada, a ponto até de aumentar essa temperatura, né? Aqui eu vejo que eu ainda posso crescer esses braços secundários ali da minha dendrita, mas isso aqui não é importante para a gente agora. Em suma, esse aqui é o processo físico que está ocorrendo, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma dendrita, né? É até bonitinho, você vê que ela vai crescendo uma forma de árvore, e ele forma depois os braços aqui, porque ele sempre vai ter uma condição ali favorável de transferência de calor para ser formado, né? Então, esses meus braços dendríticos ali, que são secundários e terciários, eles podem se formar aqui nas minhas hastes, né? Porque eu vou ter ali uma condição ainda de super resfriamento da minha temperatura, e esses braços aqui depois eles também podem, né, liberar o meu calor ali, ΔHF, né? Eles podem ser uma região de liberação de calor ali durante o meu processo de solidificação, né? Então, só para reforçar aqui, à medida que o meu dendrito ou a minha dendrita sólida cresce, o meu calor latente de fusão ele vai ser conduzido para o líquido subresfriado, né? Lembrando, isso é importante, o meu ΔHF vem para o meu líquido subresfriado, elevando a temperatura do líquido em direção à temperatura de congelamento. Então, a minha temperatura aqui, ela vai tender a essa temperatura de congelamento, tirando ali o meu subresfriamento. E, gente, depois que eu tive esse aquecimento aqui, né, porque o meu ΔHF foi para essa região e essa região aqui aumentou a minha temperatura, o que sobrou ali ele vai acabar crescendo por crescimento planar, o mecanismo, já que eu não vou ter um subresfriamento naquela região. Então, vamos fazer com um resumo, né? Eu tenho as minhas curvas de resfriamento. Quando eu tenho aqui essa região, né, que eu tenho aqui um ΔT, significa que eu vou ter uma nucleação homogênea, eu vou tender a ter uma nucleação homogênea, e nesses casos aqui com subresfriamento, eu vou tender a formar a minha dendrita, né? E nesse caso aqui, quando eu tenho uma nucleação heterogênea, ou seja, eu tenho um inoculante, o meu ΔT vai tender a zero, né? E nesse caso aqui eu vou ter uma nucleação heterogênea, né? Então eu tenho aqui alguns pontos, eu tenho aqui a minha curva de resfriamento, eu tenho aqui a minha isoterma, onde eu vou ter a minha solidificação, eu tenho aqui o meu subresfriamento necessário para que ocorra a minha nucleação, e aqui já no meu caso da minha nucleação heterogênea, eu ainda tenho minha taxa de resfriamento, eu vou ter o tempo aqui de solidificação, eu vou ter o tempo total de solidificação, considerando um ponto inicial e um ponto final. Esse aqui é o meu superaquecimento ali em relação à minha temperatura de fusão. E como que a gente ainda pode calcular ali o meu crescimento dendrítico, que foi o último que a gente viu para determinar? Quando eu estou falando aqui de metal puro, né, que é o nosso caso de hoje, a gente está trabalhando com metais puros, né, isso aqui não vale para as ligas, então o meu crescimento dendrítico, ele normalmente vai representar apenas uma pequena fração do meu crescimento total. Como que eu determino a minha quantidade de crescimento dendrítico? Ele vai depender aqui do meu valor C, né, essa aqui é a minha fração em volume, ele vai ser o meu C, quem é o meu C? Vai ser o meu calor específico do líquido, que vai depender de como o meu líquido transporta calor. Então, o meu numerador, ele vai representar o calor que o líquido subresfriado pode absorver, e o calor latente aqui no meu denominador, ele vai representar o calor total que deve ser cedido durante a minha solidificação, né? Esse aqui é o meu ΔHF que eu tenho que fornecer ali durante a solidificação. Quando a gente vai fazer a nossa aula de exercício, a gente vai fazer umas continhas aqui aplicando esses conceitos. Bom, minha gente, a nossa aula teórica fica por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí que eu vou tirar com todo o prazer. Lembrem de deixar um like se você gostou dessa aula. Se chegou aqui agora, se inscreva, compartilhe com os amigos. Dê uma olhadinha aí também no nosso canal de membro, que talvez possa ser muito interessante para você. Um grande abraço e tchau, tchau.